pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar substituição nucleofílica no carbono saturado, ou seja, o carbono que só faz ligação simples. Inicialmente eu quero abordar com vocês alguns conceitos e nomenclaturas que são fundamentais para a compreensão de uma reação de substituição nucleofílica. Então, nós temos o substrato, que seria a molécula orgânica principal, onde vai acontecer reações de interconversão de grupos funcionais, como é o caso, por exemplo, dessa substituição, em que a gente vai interconverter um haleto de alquila num álcool. Também existem as reações de formação de ligação carbono-carbono. Tá? Então, o substrato é a molécula orgânica em que vão acontecer essas reações. Na reação de substituição nucleofílica, nós também temos o nucleófilo. Nucleófilo é uma palavra composta por núcleo e filo, onde núcleo representa o núcleo atômico, que tem carga positiva, e filo vem do grego, que significa amigo ou que tem afinidade. Então, nucleófilo seria a espécie que tem afinidade, gosta do núcleo, ou seja, do centro positivo. O nucleófilo vai ser uma espécie que tem pares de elétrons livres ou uma carga negativa, ou seja, vai ter afinidade pelo centro positivo. As reações orgânicas normalmente ocorrem em presença de solvente, em geral, né? Tem algumas reações que acontecem em fase sólida ou fase gasosa. O papel do solvente é deixar as moléculas mais dispersas com um estado de agregação menor, favorecendo assim o choque intermolecular para que a reação química possa acontecer. Nós temos o produto, que é a espécie orgânica principal oriunda do substrato. Em muitas reações existem outros produtos laterais que são chamados de subprodutos. E na reação de substituição nucleofílica, nós temos também a presença do grupo de saída ou grupo abandonador, que é o grupo que é substituído quando existe aqui a reação de substituição nucleofílica no substrato. Então, o nucleófilo entra e o grupo de saída ou grupo abandonador deixa a molécula inicial. Vou mostrar para vocês 3 formas que, a princípio, a reação de substituição poderia acontecer, mas nós vamos ver que apenas 2 delas são viáveis. Então, a primeira reação seria com a saída do grupo abandonador e depois entraria o nucleófilo, nesse caso o íon hidróxido. Então, vamos considerar essa molécula de brometo de alquila, em que o bromo está delta menos devido à diferença de eletronegatividade da ligação bromo-carbono, e o carbono que está ligado ao halogênio se encontra delta mais, ou seja, deficiente em elétrons. Então, por alguma razão que nós vamos ver mais adiante, que também pode ser favorecida essa reação pelo solvente, a ligação carbono-bromo seria rompida heteroliticamente. Quando nós falamos de quebra de ligação, pode haver a quebra homolítica, em que cada átomo, no caso o bromo e o carbono, ficariam com o seu respectivo elétron. Isso seria cisão homolítica da ligação química. Ou existe essa possibilidade, nesse caso aqui, né, o bromo sair com os 2 elétrons da ligação. Seria uma cisão heterolítica ou quebra heterolítica da ligação. Em química orgânica, as setas têm um significado. Quando a gente tem, numa representação de quebra de ligação, a movimentação com uma seta na forma de um anzol, representa a movimentação de um elétron. E cabe destacar que sempre a movimentação é dos elétrons no sentido de um átomo ou um grupo de átomos, ou
atacando uma espécie positiva, tá? A movimentação é sempre dos elétrons, então a seta está indicando que vai haver o rompimento da ligação e o par de elétrons vai para o átomo de bromo. Nesse caso aqui, com a seta dupla, ou seja, não é a seta de anzol, a gente tem a movimentação de dois elétrons. Quando esses dois elétrons saem para o átomo de bromo, aqui sai na forma de brometo, a gente vai ter essa espécie de carbono deficiente em elétrons, com uma carga positiva. Essa espécie a gente dá o nome de carbocátion, ou seja, um cátion de carbono. Uma vez que houve a formação do carbocátion, em seguida haveria o ataque da hidroxila para formar o produto que é o álcool nesse caso, tá? Isso aqui que nós estamos fazendo se chama mecanismo de reação. O mecanismo de reação nada mais é do que uma racionalização do que está acontecendo durante a reação química. Normalmente, os alunos estão acostumados a decorar as transformações químicas, memorizam que um álcool pode ser transformado em ácido carboxílico, o ácido carboxílico pode ser transformado em éster e assim por diante, mas não sabem como essas transformações ocorrem. Então, o mecanismo de reação serve para a gente compreender como a reação química acontece. Nesse caso aqui, a gente teria um mecanismo de reação que a gente chamaria de SN1, que é substituição, S de substituição, nucleofílica, unimolecular, porque dependeria apenas da concentração do substrato, conforme nós iremos ver, tá? Não depende da concentração de nucleófilo. Então, o mecanismo de reação, quando há essa formação de carbocátion, seria do tipo SN1. Então nós vamos ver o seguinte: muitas reações orgânicas ocorrem em duas ou mais etapas, tá? Sempre vai existir uma delas que vai demandar uma maior energia. Nesse caso aqui, em que há a formação do carbocátion e em seguida o ataque da hidroxila para formar o álcool, nós temos duas etapas, tá? E a formação do carbocátion seria a etapa mais energética, conforme nós podemos ver aqui, a energia de ativação, né? Aqui nós temos à esquerda energia no gráfico. Então a energia de ativação para formar esse primeiro estado de transição, que seria o intermediário, onde vai deixar de existir o substrato e vai ser formado o intermediário, nesse caso o carbocátion, ou nessa segunda etapa que seria deixar de existir o carbocátion e formar o produto, tá? Nós podemos ver que esse estado de transição aqui, ele demanda mais energia, tá? Então, quando uma reação química ela tem duas ou mais etapas e uma delas é mais energética do que as outras, a gente chama essa etapa de etapa lenta da reação ou etapa determinante da velocidade da reação, porque as demais etapas serão rápidas em relação àquela de maior energia, tá? Então, a gente pode considerar que para que aquela reação ocorra, é necessário apenas que seja ultrapassado aquele valor de energia desse estado de transição da etapa lenta, tá? Então, como a etapa lenta dessa reação que nós chamamos de SN1, ela é a formação do carbocátion, ou seja, a etapa lenta é essa aqui que demanda mais energia, nós podemos representar o estado de transição apenas para essa etapa lenta. Claro que cada estado de transição tem a sua representação, mas aqui nós vamos representar unicamente para a etapa lenta, que é a etapa mais importante para nós. Então, a etapa lenta é a quebra dessa ligação carbono-bromo, que vai dar origem ao carbocátion e a saída do ânion brometo, tá? Então, como é que a gente representa isso? Aqui nós temos delta mais no carbono, onde vai ser gerado o carbocátion. Esse delta mais a gente vai representar sempre que for ser gerada uma carga positiva ou uma carga positiva vai ser perdida ali durante
a reação, tá? Então a gente representa delta mais naquele átomo. E delta menos aqui nesse caso é porque vai sair o ânion brometo, tá? Então quando a espécie vai perder a carga negativa ou vai ser gerada uma carga negativa naquele processo, a gente representa como delta mais. Esse sinal aqui que se assemelha a um sinal de diferente, a gente utiliza para representar estado de transição, colocando entre colchetes aqui. E essas linhas tracejadas a gente vai representar sempre que houver ligações sendo rompidas ou ligações sendo formadas. Nesse caso aqui, a ligação carbono-bromo vai ser rompida, por isso ela se encontra pontilhada dessa forma. Dessa maneira aqui que a gente representa um estado de transição. Nesse caso aqui, estado de transição da etapa lenta de uma reação com o mecanismo SN1. A outra possibilidade que a gente vai ver agora seria com a entrada da hidroxila e a saída do íon brometo ao mesmo tempo. Tá? Então, o nucleófilo atacaria o carbono, que contém o grupo abandonador, sairia ao mesmo tempo, tá, em que há essa entrada, esse ataque do nucleófilo. Tá? Então, lembrando aqui que esse carbono ele se encontra delta mais, porque o halogênio está retirando a densidade eletrônica do carbono aqui da ligação, o bromo está delta menos, e aí o nucleófilo pode atacar esse carbono aqui, que está deficiente em elétrons. E aí sairia esse ânion brometo. Tá? Então, nessa segunda possibilidade de mecanismo de reação, a gente teria a entrada e a saída simultâneas do nucleófilo e do grupo abandonador. Então, cabe destacar aqui que nesse tipo de mecanismo, a hidroxila, que nesse caso, que é o nucleófilo, vai atacar exatamente por trás, num ângulo de 180 graus, em relação ao grupo abandonador. Uma outra coisa que cabe destacar em relação a esse carbono que está sendo atacado é que vai acontecer a chamada inversão de Walden, ou efeito guarda-chuva. Nesse caso aqui, a gente não consegue observar bem porque a molécula não é quiral, ou seja, a molécula não possui um centro estereogênico. Esse efeito ele fica mais nítido quando aquele átomo de carbono ele tem 4 ligantes diferentes. Tá? Isso vai dar origem a uma molécula com uma configuração R ou S, mas o fato é que quando o nucleófilo ataca o carbono que contém o grupo abandonador, vai haver a inversão, conforme acontece quando a gente está com um guarda-chuva na rua e se houver muita ventania, o que acontece? O guarda-chuva vira para cima, então não sei se dá para vocês observarem, tá? Como se aqui fosse a parte do guarda-chuva e aqui a haste onde a gente segura, tá? Então viria o vento e o guarda-chuva viraria para o outro lado. Essa nomenclatura de efeito guarda-chuva, na verdade, é uma analogia com o que acontece com um guarda-chuva numa ventania. A gente pode observar que houve essa inversão de Walden, que também é chamada de efeito guarda-chuva. Nesse tipo de mecanismo, onde a entrada do nucleófilo e a saída do grupo abandonador acontecem ao mesmo tempo, a gente chama de substituição nucleofílica bimolecular, porque agora a reação acontece em uma única etapa e depende tanto do nucleófilo quanto do substrato, tá? Uma nomenclatura que é bastante utilizada para esse tipo de mecanismo é mecanismo concertado, em que essas etapas acontecem ao mesmo tempo, acontecem simultaneamente. Então, no caso da reação de substituição nucleofílica bimolecular, a SN2, nós temos uma única etapa nesse exemplo que foi dado. Nós temos o substrato, é atacado pela hidroxila e é formado o produto. Então, o intermediário aqui no estado de transição vai ser o seguinte, vou mostrar aqui para vocês como desenhar. Então, você pode desenhar
um Y ou um Y de cabeça para baixo, tá? Tanto faz, que vai ser a espécie que está ligada ao grupo de saída, tá? Então nota que aqui a gente tem duas metilas e tem um hidrogênio que não está representado. Aqui nesse caso o hidrogênio está para trás e essa outra metila está para frente, tá? Essa cunha cheia é para frente, saindo aí da tela de vocês, se aproximando do observador, e essa linha tracejada aqui seria entrando na tela de vocês, ou seja, se afastando do observador. Então nota que aqui a gente tem as duas metilas e o hidrogênio, tanto faz como você vai representar aqui, tá? E depois o que a gente faz? Desenha pontilhadamente tanto a ligação do carbono com o bromo, que é o grupo de saída, quanto a ligação com o nucleófilo que está entrando, que no caso é a hidroxila. Tanto a hidroxila quanto o bromo ficam delta menos, porque a hidroxila tinha uma carga negativa e está perdendo essa carga porque vai ser formada a ligação oxigênio-carbono. E o bromo, ele vai sair com par de elétrons, então vai ser formada uma carga negativa e por isso o delta menos. Em seguida nós colocamos os colchetes e colocamos aquele sinal de diferente para indicar o estado de transição da etapa lenta. Uma terceira possibilidade agora para a reação, lembrando que nós vimos primeiro a saída do íon brometo e depois o ataque da hidroxila, vimos no segundo caso a entrada do nucleófilo e a saída do grupo abandonador simultaneamente. E isso aqui seria uma terceira possibilidade, a entrada do nucleófilo e posterior saída do íon brometo. Então, como seria isso? Vamos imaginar que a hidroxila ataca esse carbono, formaria então esse intermediário e depois sairia o brometo, formando assim o produto. Acontece que isso não é possível, porque nesse caso aqui, o carbono ficaria com 5 ligações. Errou! E isso não vai acontecer. Então, segundo o que nós observamos, existem dois mecanismos possíveis para essa substituição no carbono saturado. Uma delas seria com entrada e saída do grupo abandonador de forma simultânea, ou seja, mecanismo concertado. Nota que, diferentemente desse terceiro exemplo que nós vimos, isso aqui não são 5 ligações no carbono, tá? Ao mesmo tempo que essa ligação está sendo formada, essa aqui está sendo rompida. Então esse carbono não está com 5 ligações. Nesse tipo de mecanismo, nós temos uma cinética de segunda ordem para essa reação, em que tanto a concentração do nucleófilo quanto a concentração do substrato importam para a velocidade da reação. Ou seja, a etapa determinante da velocidade da reação depende tanto do nucleófilo quanto do substrato, tá? É o que a gente vê aqui no estado de transição. Então, por exemplo, se a gente faz uma reação com concentração 1 mol por litro de nucleófilo e 1 mol por litro de substrato, a gente vai ter uma velocidade V1. Se agora a gente duplicar a concentração de nucleófilo e mantiver aqui a concentração de substrato igual a 1, a gente vai ter duplicação da velocidade. Se a gente mantiver 1 a concentração de nucleófilo e duplicar a de substrato, a gente também vai ter a velocidade igual a 2V1. E se a gente duplicar nucleófilo e substrato, as suas respectivas concentrações, a gente vai ter uma velocidade igual a 4V1, ou seja, indicando que tanto a concentração de nucleófilo quanto de substrato vão influenciar a velocidade da reação no mecanismo SN2. A outra possibilidade que nós vimos foi via mecanismo SN1, em que a etapa lenta é a quebra heterolítica da ligação carbono-bromo. O nucleófilo não importa para esse tipo de reação via mecanismo SN1. Tá? Então você pode colocar 10 vezes
uma concentração inicial de nucleófilo, pode aumentar o que for, a concentração de nucleófilo não vai aumentar a velocidade da reação, tá? Numa reação via mecanismo SN1, a reação só depende da concentração de substrato, tá? Então isso aqui é um resumo de como acontecem as reações de substituição nucleofílica no carbono saturado, e agora nós vamos passar a ver fatores que influenciam essas substituições, tá? O primeiro fator que a gente vai ver é a concentração e a característica, ou seja, propriedades do nucleófilo. Depois nós vamos ver concentração e característica do substrato, depois o efeito do solvente na reação e, por último, vamos ver o efeito do grupo de saída. Então, primeira coisa, vamos ver a concentração e a característica do nucleófilo sobre a velocidade dessas reações. Então vamos começar com uma reação via mecanismo SN2. Então lembrando que esse aqui é o estado de transição da etapa lenta de uma reação SN2, tá? Mostrando que a reação depende tanto do nucleófilo quanto do substrato. Então essa seria a equação da velocidade de reação, e como a gente pode observar aqui pelo estado de transição, se a gente aumentar a concentração do nucleófilo, a gente vai aumentar a velocidade da reação, tá? Já vimos isso também no slide anterior. E a característica ou propriedade, né, do nucleófilo também importam. A gente vai ver que essas reações do tipo SN2, elas são favorecidas por nucleófilos que sejam bons. Nucleófilos bons normalmente são nucleófilos carregados, tá? São também boas bases, e quando a gente compara nucleófilos carregados com os seus respectivos nucleófilos neutros, ou seja, por exemplo aqui, hidroxila a gente compara com água, metanol com o íon metóxido, a gente vai ver que o nucleófilo carregado sempre é o melhor nucleófilo, ou seja, ele vai atacar melhor aquele centro do substrato que se encontra parcialmente positivo, porque já tem uma carga presente naquele grupo. Tá? Então, aqui o que a gente está vendo é que a velocidade de uma reação via mecanismo SN2 vai ser favorecida tanto pela concentração quanto também pelo tipo de nucleófilo. E para uma reação SN1, nós já vimos que esse é o estado de transição da etapa lenta para uma reação via SN1. Então aqui mostra que não importa a concentração de nucleófilo. Isso nós podemos observar também pela equação de velocidade, tá? Para uma reação SN1. Então nós já vimos que a concentração de nucleófilo não interfere na velocidade da reação quando o mecanismo é via SN1. Agora nós vamos ver em relação ao substrato, tá? Primeiro, para uma reação via mecanismo SN2. Novamente, vamos olhar aqui a etapa lenta, porque, na verdade, tudo está relacionado à etapa lenta. Tá? A etapa lenta está mostrando para a gente o que é importante para a reação acontecer, visto que isso aqui nada mais é do que a representação da etapa determinante da velocidade de reação. Então, se a gente tem, por exemplo, esses tipos de substratos aqui, brometo de metila, aqui um brometo ligado a um carbono primário, aqui nesse caso o brometo estaria num carbono secundário, aqui estaria num carbono primário, mas que tem esse grupo terbutila, e aqui a gente teria um brometo terciário, tá? Então, a gente teria esses tipos de substrato, metila, carbono primário, secundário, neopentila, que é esse tipo de grupo, e carbono terciário. E o que a gente vai ver é que quanto menos substituinte tiver naquele carbono ligado ao grupo de saída, maior vai ser a velocidade relativa da reação. Tá? Isso aqui mostra pra gente o quê? Que o efeito estérico, ou seja, o efeito relacionado aos substituintes, aos tamanhos, né, aqui, aos volumes de cada um desses grupos ligados ao grupo de saída,
importa para a reação acontecer. E por que que isso importa? Porque a etapa lenta é exatamente a aproximação do nucleófilo no carbono que contém o grupo abandonador. Então, quando esse nucleófilo se aproxima e existem substituintes volumosos ali naquele carbono, a gente vai ter o chamado impedimento estérico ou impedimento estéreo ou impedimento espacial, tá? Que está relacionado ao volume dos substituintes que impedem a aproximação do nucleófilo aqui nesse carbono que contém o grupo de saída, tá? Então, para resumir essa parte, aqui a gente pode ver que quanto mais substituído for esse carbono que contém o grupo de saída, menor vai ser a velocidade da reação, tá? O que nós podemos observar. A reação SN2 ela é favorecida por aletos de metila ou aletos que estejam ligados a carbono primário ou ali na fronteira entre uma reação via SN2 e SN1 seria a reação num carbono secundário. Agora nós vamos ver a concentração e característica do substrato para reações via SN1. Essa aqui, como nós já vimos, é a etapa lenta, que seria a formação do carbocátion. Vai sair aqui o brometo, vai formar o carbocátion. Então vamos considerar esses tipos de aletos de alquila. Tá? Aqui a gente tem um brometo ligado a carbono terciário, aqui secundário, aqui carbono primário, aqui brometo de metila. Vamos comparar a velocidade relativa de reação para uma reação via mecanismo SN1. Então o que a gente pode observar aqui é que quanto mais substituído for esse carbono que contém o grupo de saída, mais rápida vai ser a reação. Por quê? Vai formar carbocátion mais estáveis, tá? Então, lembrando que nesse caso aqui vai ser formado um carbocátion terciário é mais estável que um carbocátion secundário, que é mais estável que um carbocátion primário, que é muito mais estável que um carbocátion metila. Já que a etapa lenta do processo é a formação de carbocátion, então quanto mais estável for esse carbocátion gerado, mais rápida vai ser a reação. Então observa que é o contrário do que acontece para uma reação SN2. Quanto mais substituintes tiverem aqui nesse carbono que contém o grupo de saída, mais rápida vai ser a reação, tá? Porque aqui o que a gente está considerando a etapa lenta com formação de carbocátion. No caso da reação SN2, a etapa lenta é o ataque do nucleófilo. Então, essas metilas aqui iriam atrapalhar a aproximação do nucleófilo nesse carbono, tá? Iriam impedir, deixando a reação muito lenta ou não iria acontecer. Tá? Então nota que para a reação SN1, quanto mais substituído tiver esse carbono que contém o halogênio, mais rápida vai ser a reação. Agora nós vamos ver o efeito do solvente sobre essas reações de substituição nucleofílica. Vamos começar com a reação SN1. Então, sempre estou deixando aqui para vocês verem a etapa lenta, né? Aqui o estado de transição da etapa lenta, para a gente compreender, tá? Qual o efeito disso tudo que a gente está vendo sobre cada um dos tipos de reação de substituição nucleofílica. Então, primeiramente, a gente tem que considerar os tipos de solvente existentes. Tá? Existem os solventes que são apolares, como é o caso de hexano, ciclohexano. No caso do hexano, as interações intermoleculares preponderantes são do tipo van der Waals, tá? Que são interações intermoleculares para moléculas que são apolares. Existem também os solventes polares, e os solventes polares a gente divide em próticos e apróticos. No caso dos solventes polares próticos, a gente tem um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, nesse caso aqui o oxigênio, que vai atrair para si a nuvem eletrônica da ligação OH, deixando aquele hidrogênio na forma quase que de um próton, né? Uma vez que o hidrogênio ele tem um elétron e um próton. Se ele está ligado
a um átomo eletronegativo como o oxigênio, vai puxar aquela densidade eletrônica e vai ficar como se fosse o próton livre, tá? Esse tipo de solvente polar que contém um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, a gente chama de solvente polar prótico. Existem também os solventes polares apróticos, como é o caso de acetato de etila, dicloro, metano, dentre outros, tá? Então, são solventes que possuem interação intermolecular do tipo de polo, mas que não podem fazer ligação de hidrogênio, uma vez que não tem essa característica de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, tá? Então, para o caso de reações do tipo SN1, os solventes polares próticos são fundamentais, favorecem a reação a acontecer via esse mecanismo. E por quê? A etapa lenta da reação SN1 é a formação do carbocátion. Então, o que pode acontecer aqui? Por exemplo, uma molécula de água, a gente tem o delta- no oxigênio e delta- nos átomos de hidrogênio. O oxigênio ele consegue estabilizar bem o carbocátion, tá, com os seus pares de elétrons livres, e os hidrogênios conseguem estabilizar bem o grupo de saída. Isso favorece, inclusive, a quebra heterolítica dessa ligação aqui carbono-bromo, tá? Uma vez que vai gerar aqui uma solvatação de ambas as espécies, tanto a catiônica quanto a aniônica, tá? Via solvente polar prótico. Vamos ver agora o efeito do solvente para as reações do tipo SN2, tá? Lembrando que esse aqui é o estado de transição da etapa lenta para uma reação via SN2. Então, esse tipo de reação é favorecido por solventes polares apróticos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos dos solventes polares apróticos mais comuns empregados em síntese orgânica. Então, temos aqui a acetona, é uma molécula polar, mas que não tem um próton, não é um solvente polar prótico, como no caso anterior que nós vimos. Aqui nós temos DMSO, que é a sigla para dimetil, metil, então dimetil sulfóxido, que é essa função S-dupla-O. Temos também a dimetil, metil e metil aqui, ó, formamida. Formamida é a metanamida, tá? Ou seja, é a amida com uma unidade de carbono. Aqui, ó, nós temos nitrogênio ligado a uma carbonila, é uma amida, tá? Então, dimetil formamida. E acetonitrila. Nitrila é essa função C-tripla-N, e aqui a gente tem duas unidades de carbono, né? Uma é da própria nitrila e essa metila aqui. Então, acetonitrila. São solventes polares, mas são apróticos. Então, imagina o seguinte: para a reação SN2 acontecer, é fundamental que haja essa aproximação do nucleófilo com esse carbono que contém o grupo de saída. Então, imagina um solvente polar prótico, como a água ou o metanol, por exemplo. O que vai acontecer? O par de elétrons do nucleófilo, aqui no caso a hidroxila, que está atacando esse carbono, vai interagir com o próton do solvente polar prótico. Imagina a água. Interagiria aqui com a carga negativa, ou seja, o par de elétrons do nucleófilo. Isso impediria o nucleófilo de atacar o substrato, tá? Então, o solvente polar prótico, ele interage com o nucleófilo e dessa forma ou impede a reação de acontecer ou deixaria a reação mais lenta, uma vez que para que a reação aconteça via SN2 é fundamental que esse par de elétrons do nucleófilo ataque o carbono que contém o grupo de saída. Isso é uma maneira de enxergar. A outra coisa é que o solvente polar aprótico solvata bem cátions, mas não solvata bem ânions, ou seja, não vai solvatar bem o nucleófilo, tá? O nucleófilo depende aqui do seu par de elétrons para fazer o ataque e o solvente polar aprótico não consegue solvatar o ânion, ao contrário do solvente polar
prótico que pode interagir ali com o seu próton, com o par de elétrons do nucleófilo, tá? Então nós podemos enxergar dessas duas formas aqui. O solvente polar prótico iria interagir com o par de elétrons do nucleófilo, quanto também que o solvente polar aprótico só solvata bem os cátions. E dessa forma vai deixar o nucleófilo mais livre para atacar aquela espécie, tá? Considera, por exemplo, nesse caso do íon hidróxido, né? Normalmente a gente coloca como reagente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, ou seja, possui um contra-íon aqui. E se a gente coloca um solvente polar aprótico que solvata bem os cátions, ele vai deixar o nucleófilo livre, né, para que aconteça esse ataque ao substrato. Agora nós vamos ver o efeito do grupo de saída. E o grupo de saída, ele favorece ambas as reações, tanto via mecanismo SN2 ou SN1, tá? Porque tanto na SN1 quanto na SN2 a gente vê que aquele grupo abandonador, ele precisa sair, tá? Para que haja a substituição. Então o que a gente vai ver são os tipos de grupo de saída que a gente considera bons grupos de saída. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Os haletos que são comuns nesse tipo de substituição nucleofílica são o iodeto, brometo e cloreto, ou seja, são bases fracas que conseguem estabilizar bem aquela carga gerada, ou em alguns casos pode sair também grupos neutros, grupos de saída neutros, como é o caso da água, tá? Em alguns casos sair metanol também, etanol, tá? Então, o grupo de saída vai sair na forma neutra, que seria excelente, ou vai sair na forma de um ânion, que pode estabilizar bem aquela carga negativa gerada, tá? Então, os haletos são ótimos grupos de saída, e também os íons do tipo sulfonato, em que a gente tem esse tipo de estruturas S dupla O, S dupla O, S simples O, com uma carga negativa, que a gente pode ver que essa carga negativa pode ser estabilizada por ressonância, tanto com esse grupo aqui quanto com esse, tá? Então, esses tipos de grupos são ótimos grupos de saída. Esse aqui, que vem do ácido paratolueno sulfônico, seria o ácido com o hidrogênio aqui, a gente chama essa espécie de tosilato, essa espécie aqui em que, em vez de um grupo aril, nós temos uma metila, a gente chama de mesilato, e esse outro grupo onde, em vez de uma metila, nós temos CF3, esse grupo aqui é chamado de triflato, tá? A representação deles é a seguinte: esse tosilato a gente coloca COTS de tosilato, esse oxigênio aqui seria esse oxigênio, estaria ligado nesse carbono, tá? E aí, quando acontece a reação, sai aqui, ó, esse grupo de saída, né, esse par de elétrons vai para o oxigênio, sairia nessa forma aqui. Então, o tosilato a gente costuma representar dessa forma, OTS. O mesilato a gente costuma representar OMS, e o triflato a gente costuma representar dessa forma, OTF. O que vai importar é que os grupos de saída sejam bons grupos de saída, e como já foi falado, bons grupos de saída são os grupos neutros ou que possuem uma carga negativa que pode ser estabilizado de alguma forma, seja por ressonância, que é o caso dos íons do tipo sulfonato, seja pela eletronegatividade aqui, ou no caso do iodeto, devido à polarizabilidade do grupo, né? O grupo muito grande, muito volumoso, é o mesmo caso do bromo, consegue estabilizar bem aqui essa carga negativa, tá? Então por hoje é isso, pessoal, tá? Isso é o que a gente tinha para ver na aula de hoje de substituição nucleofílica. Vou deixar depois também um vídeo sobre a estereoquímica das substituições nucleofílicas, ou seja, de reações via mecanismo SN1 e SN2, tá? Até a próxima aula.